Bem-vindos todos que estão aqui. Eu estava dizendo que é como se o ano já tivesse começado, como se o novo ano tivesse começando e sendo inaugurado a partir de hoje, e trazendo essa energia boa que eu gostaria que nos acompanhasse durante esse próximo ciclo. Hoje acesa a vela vermelha, o vermelho que traz a cor do reconhecimento, a força. Dentro do Feng Shui, a cor do sucesso. Eu quero que fique aqui bem claro que eu jamais estaria colocando qualquer assunto político dentro deste momento que é tão sagrado. Eu estou manifestando aqui, traduzindo um conhecimento sobre as frequências de luz que estão presentes em absolutamente tudo no nosso mundo. A gente pode até imaginar, pensar que algumas coisas não têm vida, mas por trás de tudo existe a luz. E a vibração da cor vermelha é a vibração dessa força da vida. Não é à toa que o nosso sangue é vermelho. Simplesmente assim. O vermelho traz esse poder. Estou aqui agora. E hoje eu ia acender a vela laranja e a vela que veio na minha mão foi a vela vermelha. Então eu gostaria de que ficasse muito claro, de novo repetir, que a vela absolutamente está sendo uma conexão com o Feng Shui e não tem absolutamente nenhuma relação com o assunto político, porque este assunto não faz parte do meu diálogo, muito menos neste momento. Agora, como nada é por acaso, a força desse vermelho e o nome da porção dessa semana, que se chama Vaigash. Vaigash, que quando traduzido do hebraico, significa uma espécie de um encontro, mas um encontro com força, como se fosse assim uma colisão, como se fosse algo que chega e que assim, como que eu vou dizer? Como se um bateu no outro. Eu tenho aqui algo parado que vem com força e ele não veio delicadamente, encostou, abraçou, não. Ele pegou com toda a força. E se eu trouxer do hebraico, as primeiras palavras dessa porção é Vaigash e Yehudá. Quer dizer que Yehudá colidiu e Yehudá vai colidir com Yosef. Tudo que foi falado antes desse início, graças a Deus, está condizendo com o tema. Não tinha nem pensado, mas olha como é que as coisas vão se apresentando. Hoje nós vamos ter muita história de novo, porque nós estamos naquela parte da Torá, nós estamos no finalzinho do Gênesis. Eu vou só deixar o nosso incenso aqui do lado. Nós estamos nessa parte do Gênesis que narra a história de Yosef, quase o final da história de Yosef. Para quem não escutou, para quem não ouviu, para quem não sabe, vamos só lembrar um pouquinho da história anterior, que Yaakov está já lá na terra de Canaã. Ele tem os seus filhos, mas ele tinha um filho em que ele tem mais familiaridade. Muitas vezes se pensa que ele gostava mais desse filho do que dos outros, porque esse filho seria o filho de Rachel, mas existe uma vibração que é a mesma entre os dois. Yaakov sendo aquele que representa a Sefirá Tiferet, coluna do meio, que está ligada à tríade superior, como se estivesse ligada ao equilíbrio dentro do nosso pensamento. E
Yosef está neste mesmo alinhamento, mas ele está mais relacionado ao nosso mundo físico, à materialização das nossas ações. Então, é como se ele estivesse nessa tríade inferior. Para a energia chegar aqui no nosso mundo físico, precisa passar por esse funil que é Yosef. Então, enquanto a gente está estudando qualquer uma das porções relacionadas a Yosef, nós estamos falando sobre prosperidade. Por quê? Nós estamos falando sobre a porta que abre a força da vida para cada um de nós. Falar de sucesso, falar de sustento, falar de manutenção da vida, é falar de Yosef. E não é à toa que Yosef é aquele personagem que sai da terra prometida, vai parar lá no Egito, que é o lugar do Mitzrayim, que é o lugar do estreito, que representa o nosso ego, e ele vai lá cumprir uma missão. No começo parece que tudo está dando errado. Inclusive, ele passa por provações que, meu Deus, coitado. Ele vai ser vendido pelos... Primeiro, ele iria ser morto pelos irmãos de tantos ciúmes. Eles pegam mais leve e ele é vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas. Ele vai lá para o Egito e lá ele vai ser vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar, que era uma pessoa de posição elevada dentro do governo do faraó. A mulher de Potifar se apaixona por ele, quer estar com ele de qualquer forma, ela consegue fazer toda uma situação para colocar eles dois sozinhos. Ele quase acaba caindo nessa armadilha, mas ele lembra do pai, ele vê a face de Jacó, de Israel na sua frente. Ele entende que naquele momento a ação dele ia ou fazer o mundo inteiro cair, ou o mundo inteiro iria se elevar por conta dele. Ele percebe que ele faz a diferença, coisa que a gente também deveria pensar em todos os momentos, que aquilo que a gente está fazendo faz toda a diferença. E essa é uma das principais lições que a gente tem que levar durante as últimas semanas. Ele acaba injustamente sendo preso na prisão, junto com outros. Ele tem a visão de profecia, ele faz a interpretação de sonhos, e aquilo que ele interpreta para essas pessoas que estavam lá, prisioneiros como ele, acontece exatamente. Ele, então, pede para um deles que lembre dele, mas a pessoa não lembrou. E ele ainda passa mais 2 anos completamente esquecido, numa situação quase de morte, porque ninguém reconhece a existência dele. E ainda assim, ele vai corrigindo, corrigindo, corrigindo. Ele vai descer até a mais completa escuridão e vai, num momento, ser lembrado. E a gente fala, puxa, que sorte! Mas nada é por acaso. E nada é uma situação de sorte. Tudo está sendo orquestrado para que ele possa ter a oportunidade de manifestar o melhor que ele pode fazer, e ele faz isso. Ele em momento nenhum se faz de vítima, e o faraó tem um sonho, ele é chamado para interpretar o sonho, ele interpreta o sonho, ele coloca o Egito numa posição de grande riqueza e tudo está no controle dele, representando exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. Qualquer sustento vem através dele. Isso é ser uma Merkavá, que é às vezes complicado da gente entender o que é ser uma carruagem. Ser uma carruagem é como se fosse ser uma nave espacial
que liga algo que está lá interplanetário, no universo, com algo aqui na Terra. É como se eu precisasse entrar numa cápsula, vestido de astronauta. Eu vou entrar numa cápsula, vestido de astronauta, e ir lá buscar até aqui. Então, eu preciso vestir essa vestimenta que vai conduzir a minha ação para eu poder trazer esse sustento, trazer essa vida. E aí ele chega aqui na Terra, materializando essa energia, começa a existir uma fome por todo o mundo daquela época, e essa fome que vai se apresentar, ele vai ser o provedor que vai possibilitar não acabar com este mundo. E quem vai passar fome? Quem vai precisar dessa comida? Inclusive, aquelas pessoas que estão lá na Terra Prometida, entre elas os seus irmãos e Jacó, que vai dizer para os filhos: vão até o Egito comprar comida para nós. Porque naquele momento não era simplesmente ter o dinheiro para comprar, porque eles tinham. Jacó tinha grande riqueza, mas precisaria ir até lá para fazer essa compra, para trazer de volta esse potencial, essa comida, esses grãos, esse sustento. Quando eles chegam no Egito, Yosef reconhece os irmãos. E ele olha para esses irmãos e Yosef vê sobre esses irmãos o que a gente tem repetido, tanto aqui nas aulas quanto nas lives. O que é ser justo? É ficar limpando, ficar procurando correção, é ficar desatando o nó, fazendo techuvá e desatando o nó. Tikkun, corrigindo, 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 fazendo tikkun, tikkun, tikkun. Ele olha para eles e Yosef, dentro do seu coração, ele já perdoou esses irmãos há muito tempo. Não é uma situação de uma pessoa que foi enganada, que foi roubada. Vamos até lembrar aqui, hein? Ele foi vendido pelos irmãos, que queriam matá-lo, inclusive. É coisa que é para ter muita raiva, né? É coisa que quando você olha para aquela pessoa, para você não vibrar naquele negócio que, olha, eu quero esgoelar, eu vou trucidar essa pessoa depois do que ela fez comigo, este tipo de sentimento já não fazia parte de Yosef. Porque ele ficou limpando todo esse tempo. Ele foi tirando. Então, da parte dele, já não existia uma situação de querer vingança. Mas ele olhava para esses irmãos e ele pensou: meu Deus, será que eles são aqueles mesmos? Passou tanto tempo. E aqui vem uma coisa muito positiva para a gente aplicar na nossa vida. Porque o julgamento faz parte de nós. Sempre. Olhar para o outro e achar ele é certo, ele é errado, ele é pessoa do bem, ele é pessoa do mal. Naturalmente a gente faz isso, não tem como dizer que a gente não faz. Mas Yosef, ele coloca para nós já uma orientação que é o início de um processo de como lidar com as pessoas que fazem mal para nós. Aquele que me prejudicou, como é que eu consigo lidar com essa pessoa que me prejudicou? E veja bem, eu duvido que alguém aqui passou pelo que Yosef passou.
é uma condição muito mais ampliada de algo que prejudicou. Imagina a vida dele. Ele era filho de Jacó. Ele ficava lá estudando a Torá. Ele era um homem lindo. Por conta da inveja dos irmãos, o que se transformou a vida dele? A dica. O nosso eu sempre vai levar, em primeiro lugar, o nosso julgamento para esse julgamento que valoriza a raiva, o ódio e a vingança. Porque é o natural. Mas o que a gente precisa trabalhar? Porque se a gente não começar a trabalhar este lado, com certeza, na hora que a gente caiu nesse caminho da vingança, do é justo e não é justo, de cara a gente não consegue mais voltar para trás, jamais nós vamos conseguir fazer nem um pouquinho da missão que Yosef está ensinando para nós, um pouquinho do trabalho, desse trabalho de justo que ele está trazendo para nós. O julgamento positivo. Antes de eu dizer que eu quero passar a forca no pescoço do meu inimigo, eu tenho que pensar, puxa, mas em que condição ele fez isso? Qual foi a condição que ele enfrentou e passou para ser a pessoa que ele é? Para ele ter falado, ter falado comigo daquela forma, o que será que aconteceu com ele durante todo aquele dia para ele ter essa explosão comigo nesse momento? Ou será que de cara eu já tenho que cair na reatividade e já realmente querer pregar ele na cruz? Ou passar a forca porque ele merece? Cada um faz a sua reflexão. Mas Yosef, com os irmãos, usou o benefício de um julgamento positivo. Ele não disse que eles estavam certos se fazendo de poliana. Não. Mas ele pensou, será que eles já se transformaram? Será que eles são outras pessoas? Ele não se deixou levar pela raiva e pelo ódio. E olha que ele tinha muito motivo para isso. Muito motivo. Ele sabia que o que eles fizeram, e ninguém aqui vai dizer que o que eles fizeram está certo ou não está certo. A única coisa que a gente sabe é que essa história vai acabar com um grande perdão. Mas vamos entender como é que eu posso ver o meu inimigo, ver o tanto que o meu inimigo me prejudicou e conseguir cair num genuíno perdão. Porque é isso que interessa para nós essa semana. E é isso que interessa para nós, porque aquilo que a gente tiver trabalhando essa semana vai nos acompanhar durante o próximo ano. Não é à toa que nós estamos em Capricórnio. Capricórnio mostra responsabilidade. Capricórnio pede essa força da materialização aqui na Terra. A vela vermelha representa o sangue. Como é que meu sangue vai estar vibrando no próximo ano? Ele precisa estar firme e forte. Mas ele vai estar firme e forte de que maneira? Porque a forma que eu encarar essa força, ela vai me levar para um caminho ou para outro caminho. Então vamos entender toda a estratégia de Yosef. Yosef, na dúvida, fazendo esse julgamento, ao invés de já decretar, porque ele tinha tudo nas mãos dele, ele poderia, inclusive, praticamente rei do Egito, dizer: esses aí, nós vamos de cara agora jogar eles no calabouço, ou ele poderia dizer: agora nós vamos matar todos, se ele quisesse, porque ele até teria motivos para dizer: é justo fazer isso. Mas será que eles se transformaram? E aí ele monta toda uma estratégia, que é a seguinte: eles chegam, ele reconhece, ele fala:
que eles têm que marcar uma audiência com ele. E nessa audiência, ele pergunta para eles quem eles são. E eles falam que eles vieram de uma terra longe, que eles deixaram lá na terra deles. Eles são todos filhos do mesmo pai. O pai tem posses, quer comprar esse alimento. O pai está lá com o filho mais jovem e ele fala para eles que ele acha que essa história está muito estranha e que provavelmente eles são espiões. E esses espiões não merecem receber a comida e que ele não acredita. Como ele vai ter certeza se aquilo que eles estão falando está certo? E que ele só vai vender a comida, só vai prover eles, se eles trouxerem esse irmão mais novo. Se eles trouxerem o irmão mais novo, ele aí sim entrega o que eles estão pedindo. E para isso, porque ele tem quase certeza que eles são espiões, ele vai deixar Shimon preso até eles voltarem. E Shimon fica, e eles voltam, e eles conversam com Yaakov e falam: olha, pai, ele não vai vender para nós, a não ser que você, a não ser que a gente leve Benjamim. E Yaakov fala: meu Deus, mas eu não vou enviar Benjamim, eu já perdi Yosef. Como é que agora eu vou consentir que vocês levem Benjamim? E aí Erudá fala para o pai: pai, eu vou cuidar de Benjamim durante o trajeto. Benjamim também não é mais uma criança, é um homem. Eu vou cuidar de Benjamim no caminho, pai. Ah, tá bom. Então, podem ir. E eles voltam. E quando eles voltam, Yosef prepara, fala que vai vender para eles, prepara um jantar de pompa e gala, janta com eles, e eles não entendem direito o que está acontecendo, não entendem nem por que tudo aquilo, esse jantar maravilhoso. E quando eles acabam o jantar, colocam tudo lá no transporte, nos seus camelos, para retornar para a terra de Canaã. No dia seguinte, eles vão caminhando. E quando eles vão caminhando, todos eles juntos, aparecem os guardas, falam: olha, o negócio é o seguinte, existe um cálice nesse jantar, que é um cálice mágico, sagrado, que Yosef usa para fazer as suas adivinhações, as suas previsões. Ele olha nesse cálice, e a última vez que esse cálice foi usado foi durante o jantar de vocês. Esse cálice não está mais, a gente não consegue encontrar esse cálice. Então nós vamos procurar aqui esse cálice. E o que tinha acontecido? Eles acreditam que existe realmente isso porque Yosef colocou eles sentados para jantar numa mesa e colocou eles sentados por ordem de idade, do mais velho ao mais novo. E eles falam: como é que esse estranho, como é que esse homem sabe exatamente essa ordem? Ele precisa ter realmente algum tipo de poder para colocar a gente assim, dessa maneira. E eles começam a fazer a revista nos animais e na carga de cada um deles, começando do mais velho até o mais novo. Então, eles ficam numa expectativa, e eles falando: imagina que alguém aqui ia roubar cálice. De jeito nenhum, ninguém aqui pegou cálice nenhum. E eles vão revistando, 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 até que chegam no Benjamim. E o que acontece? Eles encontram o cálice nas coisas de Benjamim.
E os irmãos se surpreendem. Por quê? Mas se surpreendem e, ao mesmo tempo, olha o pré-julgamento, como isso acontece conosco, direto e reto. O que vem na cabeça deles? O que aconteceu com Rachel antes de sair da casa de Labão? Quando eles saíram meio que fugidos lá da terra de Labão. Rachel, ela vai até a tenda do seu pai e ela pega todas as imagens do pai para que ele não fizesse idolatria, e ela senta sobre aquelas imagens e ela tem aquelas imagens ali. Quando Labão vem atrás de Jacó fala, olha, aqui ninguém pegou suas imagens, porque aqui ninguém é idólatra. Se alguém tiver pego as tuas imagens, esse alguém vai morrer. Ele meio que fala ali um decreto que, infelizmente, vai acontecer. Mas eles revistam e eles não encontram, porque justamente Raquel está sentada sobre essas imagens e num momento feminino que ela, inclusive, está ali numa situação que ela não iria levantar e que não era necessário que ela levantasse, inclusive. O que os irmãos pensam? Pronto. Benjamim não é filho da Rachel. A Rachel não pegou a imagem da idolatria. Benjamim talvez pegou também essa imagem, esse cálice. E agora tudo deu errado para nós. E aí eles voltam. Benjamim é levado preso. E quando eles voltam, todos voltam. E é exatamente este o momento, vai Gash. Yehudá colide, enfrenta Yosef. E como que ele enfrenta? Então, se a gente olha para esse cenário, nós vamos entender que, primeiro, os irmãos começam agora a se perguntar: gente, por que está dando tudo errado? Por que isso está acontecendo conosco? E pode ser que dentro deles, eles já estejam se questionando se isso não é uma situação que parece que está se repetindo de novo, se aconteceu alguma coisa como efeito de conduta deles. E Yehudá já por si só pensa dentro dele que alguma coisa além disso também não está certo. Porque se eles tinham que pagar pelo erro cometido com Yosef, Benjamim não participou. Por que Benjamim está dentro deste contexto? E ele começa a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar com o meu pai? Então, talvez, de forma bem simplista, ele pode até, vocês, nós, a gente poderia interpretar, ele está preocupado com o pai. Ele está preocupado que ele vai voltar sem o filho. Só que a palavra dele era que ele iria cuidar de Benjamim no caminho. Não na hora que Benjamim fez um furto. Então, os outros irmãos até pensaram, filho dela, então ele também deve ter roubado. Aqueles pré-julgamentos que a gente faz e que a gente jamais deveria fazer. Jamais deveria fazer. Mas isso, volta e meia, acontece. E por que é que ele enfrenta Yosef? Ele chega para Yosef e ele fala: nós somos filhos de um único pai, um pai de idade avançada,
um pai que teve uma mãe amada e perdeu o filho dessa mãe mais amada. Esse outro filho, que você está dizendo que vai ficar escravo aqui para sempre, é o único filho dessa esposa tão amada, cujo irmão também nós nem sabemos o que foi, aonde ele está, não sabemos aonde ele está. Então, eu clamo a você, ou você nos deixa seguir, ou você pega a mim como seu escravo, ou eu, junto com todos nós, vamos entrar aqui numa situação e nós vamos te destruir. Logicamente, Yosef, se a gente fosse falar de forças, nós estamos falando aqui de todos os guardas do Egito, do faraó. Mas, por outro lado, nós estamos falando dos filhos de Jacó, que, por sua vez, é filho de Isaac, que, por sua vez, é filho de Abraão. Muito poder, poderoso, muito poderoso. Então, essa história vai continuar, mas ela com certeza não vai continuar por este tipo de raciocínio. Ah, então agora eu vou raciocinar quem é mais forte, quem é mais fraco, como é que eu vou agir, como é que eu não vou. O que é o mais importante aqui? É entender que Yehudá poderia, nesse momento, voltar e ter largado Benjamim para trás. Tanto ele quanto os irmãos. Mas nesse momento ele faz o quê? Ele se entrega com toda a força. Eles não sabem que esse é Yosef. Mas ele mostra para Yosef que agora ele mudou. Que agora ele se transformou. Que agora, se ele tiver que pagar pela vida, com a vida dele, pela vida do mundo, que ele entrega. A gente fala Mishrut Nefesh, essa doação pelo outro. Todas as vezes que a doação pelo outro acontece, se manifesta, um milagre se revela. É aquele momento que a gente pensa que tudo está perdido, mas se abre o impossível. Porque quando ele faz isso, o que acontece com Yosef? Yosef pede para os guardas saírem, ele fica sozinho com os irmãos, ele começa a chorar e ele fala: eu sou Yosef. Eu sou Yosef. E ao invés dele querer tirar satisfação com eles, o que é que ele faz? Ele agradece e perdoa os irmãos, dizendo que se não fosse todos os acontecimentos que se desenrolaram um atrás do outro, através deles, nada poderia salvar o mundo. Hoje ele tem tudo que ele tem em mãos por consequência das ações dos irmãos. Foi a inveja que motivou? Foi. Mas tudo está sendo orquestrado numa forma divina para que o mundo possa ser corrigido. Porque a própria venda de Yosef, eu falei isso há 2, 3 semanas atrás,
é o que vai trazer o povo hebreu para o Egito. É o que vai segurar toda a possibilidade da manutenção da vida. Yosef vai conseguir fazer isso. E ao invés dele ter raiva desses irmãos e agora falar, vocês vão aprender, o que ele vai fazer? Ele vai dizer para eles, agora vocês voltam e vocês tragam o meu pai. Todos vocês venham aqui para ficar aqui na riqueza comigo. Ele abraça esses irmãos. Ele agradece esses irmãos. Ele abençoa os irmãos. O principal dentro da Cabala dentro do caminho espiritual, é a reflexão. Isso é o principal. É a reflexão, é o questionamento, é conseguir desatar estes nós. Quanto mais nós eu desatar, eu estou me limpando e estou corrigindo. Muitas vezes o meu problema, a minha situação é com o ciclano, mas através de experiências que eu tenho com outra pessoa, eu consigo criar um entendimento com aquele primeiro que me prejudicou, e a partir daí eu sei lidar. Então, tudo no nosso caminho são as relações. O Criador, ele é tão perfeito, porque aquilo que eu não corrigi vai continuar a repetir 1000 vezes, até eu aprender e limpar. Então, o sistema é perfeito. Nós só precisamos ter muita força para continuar no nosso caminho. E pensando aqui no vermelho, o nosso sucesso está na força, sim, mas na força de realizar a nossa missão aqui, que é santificar. E para santificar, eu preciso fazer o meu tikkun. E Yosef mostra exatamente que essa estratégia, quanto que tudo girou, quantas situações aconteceram, quantos momentos ele deve ter pensado, gente, não pode acontecer nada pior do que isso. Imagina, primeiro ia ser morto pelos irmãos, depois no buraco com cobras e lagartos, vendido como escravo, ser acusado injustamente, prisão no calabouço. O que mais podia acontecer de pior? E ainda assim ele continuou limpando, limpando, limpando. Nós estamos na penúltima porção deste livro, que fala sobre a nossa genética como seres, e nós temos essa mensagem de Capricórnio, que traz a responsabilidade de forma tão terrena. O capricorniano tem o peso da responsabilidade, ele é cumpridor da tarefa, mas precisa ter leveza. E o que nos ajuda a ter leveza nesse julgamento, para conseguir olhar o positivo, é a sabedoria espiritual, que mostra para nós que nós somos um. Se tem um que está sofrendo, eu também vou estar sofrendo. Se tem um que está sendo prejudicado, eu também estou sendo prejudicado. E eu não posso deixar as coisas, tanto de um lado, irem acontecendo sozinhas, de braço cruzado, como também não posso deixar que a minha raiva e o meu ódio, sem uma avaliação, seja o condutor único e exclusivo das minhas ações. Muitas vezes vai ser necessário abrir a guerra, mas eu vou refletir e vou pensar o quanto é necessário essa guerra acontecer, conhecendo tudo antes de eu entrar dentro desse caminho. A minha guerra, eu vou tentar ao máximo fazer com que ela aconteça fortalecendo o bem, não o caos.
Então, obrigada pela presença de vocês. Nós já estamos já no clima do ano novo. Sexta-feira, live do acendimento das velas, para que a gente colida com esse ano novo, com mensagens positivas. E vamos seguir em frente juntos, que seja um longo caminho. Obrigada.